Eu vou falar sobre a distribuição geográfica desse inseto, os danos econômicos que ele causa, basicamente, e sobre as táticas de controle dentro do manejo integrado dessa praga. O Rhynchophorus palmaro, ele tem ampla distribuição geográfica, ocorre praticamente em todos os estados do Brasil e em alguns países da América do Sul e Central. É um inseto de grande importância econômica, tanto para cultivos comerciais, como coqueiro, dendê, pupunha, piaçava, como também para cultivos ornamentais. O Rhynchophorus, todo o ciclo biológico dele ocorre na planta hospedeira. Normalmente ele localiza a planta através de voláteis liberados por essa planta quando ela sofre algum trato cultural, por exemplo, retirada de folhas, ou ela é machucada por algum raio, ou ela é ferida pelo próprio homem. Então, como disse, essas partes feridas atraem esse inseto, e esse inseto chega ali, oviposita, ou seja, coloca os ovos, dos ovos nascem as larvas e todo o ciclo, até o estágio adulto, é no interior da planta. O ciclo biológico do Rhynchophorus palmaro é mais de 100 dias. Todavia, isso pode variar de uma região a outra em razão das diferenças climáticas. A fêmea oviposita nas partes feridas. Ela, com o auxílio do rostro, que é o bico, ela introduz o bico na parte ferida, e em seguida ela oviposita, ou seja, ela deposita os ovos nessas partes feridas. Dos ovos nascem as larvas, que se alimentam do interior do meristema da planta, e próximo ao fim do estágio larvar, ela confecciona um casulo com a própria fibra da planta. E ali dentro do casulo ocorre o estágio de pré-pupa, pupa. Posteriormente, o inseto emerge desse casulo. Vamos falar agora sobre as diferenças externas entre machos e fêmeas de Rhynchophorus palmaro. Os machos diferenciam das fêmeas por possuir pelos sobre o dorso do rosto, ou seja, pelos sobre o bico. Só os machos possuem essa particularidade morfológica, as fêmeas não. Esses insetos têm grande importância econômica porque eles podem transmitir um nematóide ao chegar até a planta para colonizar essa planta. E esse nematóide, no caso o anel vermelho, ele causa a mortalidade da planta assim que a planta é infectada. E uma vez que a planta é infectada, o processo é irreversível, não tem jeito, só fazendo erradicação da planta. Uma vez que o Rhynchophorus chega na planta e ele está contaminado pelo nematóide Bursaphelenchus coccófilos, ele passa esse nematóide para a planta e em questão de 4 a 5 meses essa planta morre, em decorrência ao ataque de milhões de nematóides nos vasos condutores. Através de microscopia óptica, consegue-se visualizar perfeitamente esses nematóides. O sintoma externo da doença anel vermelho, no coqueiro e no dendezeiro, normalmente se caracteriza por um amarelecimento. No coqueiro é muito fácil se identificar fazendo-se um corte transversal no tronco, ou seja, no estípio do coqueiro. Existindo um anel, vai aparecer um anel vermelho circular ao se cortar transversalmente o tronco do coqueiro. Já no dendê, a visualização do anel é muito difícil. E o dendê também tem outra particularidade, ele apresenta diversos tipos de sintoma externo. Ora pode ser um amarelecimento, ora um repolhamento das folhas centrais, também pode mostrar um secamento, e uma característica bem marcante é o bronzeamento das raquis foliares do dendê. O Rhynchophorus pode causar 2 danos.
O dano físico causado pelas larvas que se alimentam da região do meristema, da região do palmito, fazendo canais ali, e a planta vem, certamente vai morrer e não vai emitir folha central. O outro dano é a transmissão do verme Bursaphelenchus cocófilos, também vulgarmente conhecido por anel vermelho. Uma vez que a planta é contaminada por esse verme, ela fatalmente vai morrer num prazo de 4 a 5 meses. E o dano mecânico, às vezes plantas adultas suportam, mas elas ficam deformadas para o resto da vida. E plantas pequenas, recém-introduzidas, o dano mecânico leva rapidamente à morte da planta. Esse inseto Rhynchophorus palmarum, ele tem uma particularidade comportamental muito interessante. Ao chegar na planta, ele imediatamente biossintetiza um feromônio de agregação, chamando machos e fêmeas para ali explorar aquela planta. E esses insetos, quando chegam na planta, eles sintetizam outro feromônio, o feromônio sexual, para que haja acasalamento e, consequentemente, postura sobre a planta hospedeira. Esse feromônio já foi descoberto e sintetizado e hoje é amplamente comercializado na forma de liberadores, que são pedacinhos, sachês de plástico que ali liberam lentamente esse feromônio. O feromônio ele é comercializado em envelope aluminizado. Isso é para evitar que ele se volatilize. Uma vez que o produtor adquiriu o feromônio, deve retirar o feromônio do papel e ter um cuidado de não furar, porque nesse sachê aqui existem milhares de microporos que vão liberando lentamente. Então tem que ter cuidado para não furar isso aqui. Ele vai depois amarrar no arame e colocar na armadilha. A finalidade do feromônio hoje é para duas ações, digamos, no manejo integrado desse inseto, que é o monitoramento e a coleta massal. O monitoramento consiste em você coletar mensalmente um determinado número de insetos e associar a quantidade de nematóides presentes nesses insetos. Há casos em que, período chuvoso, você tem maior número de nematóides aderido ao corpo do inseto. E a coleta massal é a outra tática usada no manejo integrado do Rhynchophorus, principalmente em plantios de coco e dendê. Você usa aí uma média de tratando-se de pequenos plantios, pode-se usar 2 armadilhas por hectare e espalha isso ao redor, na periferia do plantio. E como o próprio nome diz, a coleta massal quer dizer coletar maciçamente um grande número de insetos. E o monitoramento, como foi dito, é para ver que período do mês você tem a população mais alta. E aí você estabelece estratégias de controle, outras táticas dentro do manejo integrado dessa praga. O feromônio pode ser usado em 3 tipos de armadilha. Armadilha tipo balde, armadilha tipo tanque e armadilha tipo feixe. É necessário que nessas armadilhas esteja associado ao feromônio atrativos alimentares, como cana-de-açúcar, banana, abacaxi ou o próprio pedaço do tronco da planta doente. Isso desencadeia um estímulo muito grande e atrai tremendamente o Rhynchophorus. Existem já estudos mostrando que o feromônio atrai uma certa quantidade e, quando associado a atrativo alimentar, ele atrai quase 10 vezes mais. A armadilha tipo balde, ela é constituída de um balde de aproximadamente 20 litros, um balde plástico. Isso normalmente para grandes plantios. Para pequenas áreas, por exemplo, condomínio de jardim, pode-se usar um balde de 10 litros. Dentro desse balde são colocados pedaços de cana-de-açúcar, como será mostrado em seguida, e a tampa do balde
na tampa do balde, se faz um buraco e adapta-se um funil, e tendo cuidado de cortar a parte mais estreita, para que o inseto chegue aqui, escorregue e passe. Em seguida é adaptado o feromônio sob a tampa. A armadilha tipo balde, ela tem vantagens e desvantagens. Entre as vantagens podemos citar a sua fácil execução e a mobilidade. Você pode transitar com ela dentro do plantio e colocar nas áreas focos. Entre as desvantagens, ela fica muito sujeita a roubo e ressecamento do sol quando colocado em uma área aberta. Ela racha-se facilmente. Antes da introdução da cana no interior do balde, deve-se amassar com porrete ou ferro para facilitar a rápida fermentação e, consequentemente, a atratividade dos insetos. Bom, com a cana já macerada, nós colocamos dentro do balde as canas e, em seguida, colocamos a tampa, né, com o feromônio já adaptado sob a tampa. A armadilha tipo feixe consiste num feixe de cana-de-açúcar, também devidamente amassados. Ela é pendurada ou sobre uma estaca ou no próprio tronco do dendê, e depois o feromônio é adaptado. A vantagem dessa armadilha é o seu baixo custo. Você não tem despesa com balde e adequa-se muito bem ao pequeno produtor familiar. Agora, ela tem uma desvantagem. O produtor tem que vir todos os dias coletar manualmente os insetos ali presentes e matá-los, para evitar que eles vão colonizar outras plantas. Bom, nós temos aqui uma armadilha tipo tanque aberta. Ela é construída de alvenaria e ela tem na base um cano de PVC para escoar a água da chuva que aqui cai. Essa armadilha ela é usada quando você tem uma epidemia muito grande da doença anel vermelho associada a altas populações do inseto. Então você tem que fazer é uma guerra, você tem que fazer um controle radical para reduzir a população a níveis subeconômicos. Então uma alternativa é usar essa armadilha de alvenaria, primeiro porque é muito difícil, não se rouba, ela é fixa no solo, é praticamente impossível se roubar isso aqui. E segundo, é a grande quantidade de cana que ela tem que receber. Em média, mais de 40 toletes de cana. E junto com a cana nós colocamos o feromônio e depois pulverizamos com inseticida. A razão do inseticida é, quando se trata de áreas muito grandes, você não tem disponibilidade de mão de obra e você precisa reter o inseto que chega ali, porque se você não bota inseticida, pode ocorrer que ele venha até a armadilha, caia aqui, entre em contato e saia. Então a função é uma coleta massal, coletando-se um número muito grande. Ela, quando aberta, como é o caso aqui, o inseto localiza rapidamente, porque os voláteis, os odores, ficam geralmente acima do limiar de resposta do inseto. Então ele rapidamente localiza e cai aqui dentro. E renova-se a cana a cada 15 dias e o feromônio também a cada 2 meses. E os insetos são descartados. Então é fundamental que estudos de campo realizados aqui na Serplac mostraram que essa armadilha, quando aberta e com inseticida, coleta significativamente muito mais besouros do que o balde ou até mesmo um tanque desse com a tampa e funil. Então, ela é um instrumento de guerra, ou seja, você tem danos, perdas econômicas muito expressivas, então você tem que partir para uma situação dessa.